Queridos irmãos, amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua família, na sua casa. Vamos trazer nosso resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, lição de jovem. Hoje nossa 10ª lição dessa revista de jovem que está falando sobre o perigo das tentações. Nós estamos trazendo aí semanalmente resumos das nossas lições. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 10ª lição, que está falando sobre as tentações que o Senhor Jesus Cristo enfrentou logo após ele ser batizado por João Batista ali no Jordão e ser conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Lucas vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde o Senhor jejuou ali 40 dias e 40 noites, e no final desse período ali o tentador Satanás apareceu para tentar ao Senhor Jesus Cristo. Semana passada, nossa 9ª lição, nós falamos sobre pedras poderiam se tornar em pães. Foi a primeira tentação que o diabo tentou pegar o Senhor Jesus Cristo, tentando persuadir o Senhor Jesus a transformar aquelas pedras em pães. Ele se aproveitou de um momento em que o Senhor Jesus estava com fome e ele lançou a isca para ver se Jesus Cristo cedia. E nessa lição de hoje nós vamos falar quando ele leva Jesus ali ao templo, ao cenáculo, ali na cidade de Jerusalém, e pede que Jesus se lance de lá de cima ao chão, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Está lá em Salmos, no capítulo 91, que aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito para te guardar, para que não deixe cair e tropece em pedra alguma. Mas o Senhor Jesus Cristo também repreendeu ali, usou a palavra de Deus e saiu vitorioso. Então o diabo nunca desiste, ele tenta de uma maneira, tenta de outro, mas ele vai sempre estar tentando nos tirar da presença de Deus. Ao longo da Bíblia, nas histórias bíblicas, nós observamos o agir do adversário sempre tentando tirar o povo de Deus da direção certa. Foi assim com Eva, ele conseguiu levar Eva a desobedecer a Deus, Eva e Adão, e tentou com o Senhor Jesus Cristo também, mas com Jesus ele saiu derrotado, mas ele nunca desiste. Então, nós vamos falar sobre interpretando erroneamente as Escrituras, né? Interpretando erroneamente as Escrituras. Pedro, o apóstolo Pedro, lá em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 20, ele vai pontuar que nenhuma profecia é de particular interpretação. O que é isto? Toda a Bíblia Sagrada é inspirada, mas quando tiramos um versículo, um capítulo do seu contexto e aplicamos de uma forma isolada, estamos criando situações para dar vazão ao tentador, né? Criando heresias, ensinos heréticos. Então precisamos ter cuidado com isso. O diabo, o adversário, conhece a Bíblia também, e ele usa a Bíblia também. Foi assim com Eva, quando ele confundiu ali a mente de Eva, quando disse: foi assim que Deus disse, de nenhuma árvore do jardim, nenhum fruto dessas árvores poderiam comer, quando Deus havia dito que apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer dela, porque no dia em que comesse, certamente viriam a morrer. Mas o adversário tenta confundir. Por isso é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus, nos alimentarmos todos os dias com a direção, com o auxílio do Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada é o único livro ao qual nós lemos na presença do seu autor, o Espírito Santo, que inspirou aqueles santos homens de Deus a escrevê-lo. Então é necessário a gente conhecer a palavra de Deus. Então vamos pontuar sobre o cenário ali dessa segunda tentação do Senhor Jesus Cristo. Pontuar que o inimigo distorceu a palavra de Deus e não pegarmos como exemplo o povo hebreu,
quando tentou ao Senhor Deus ali no deserto por causa de uma falta d'água e reclamando com Moisés, murmurando contra Moisés, é o mesmo que está murmurando contra Deus. E nós temos que pegar como exemplo isso, de não imitarmos aquilo que o povo fez, né? Então, o nosso texto principal está no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor ainda no meio de nós ou não? O povo havia saído do Egito, havia passado ali por um local que a água estava saloba. Deus transforma, faz a água se tornar em água doce, água potável. O povo bebe, caminha mais um tanto. E Deus sempre dando a provisão, mas o povo sempre achava ocasião de murmurar contra Deus, contra Moisés, contra Arão. Nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 4, versículos 5 ao 7, e também lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 ao 16, que vai falar dessa ocasião aqui, dessa contenda do povo questionando, perguntando se realmente Deus estava no meio deles ou não, se eles iriam realmente morrer de sede. Seria melhor eles terem morrido no Egito. E começando já as murmurações, depois de tão extraordinários milagres Deus houvera realizado no meio deles e estava realizando no meio deles. Então a palavra de Deus vem sendo lida, ensinada, pregada ao longo da história. Em todo o mundo a palavra de Deus vem sendo ensinada, e ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. A palavra de Deus nos revela o que Deus deseja que saibamos para sermos santos, vivermos uma vida piedosa e caminharmos para o céu. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. O apóstolo Paulo vai falar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura, a Bíblia Sagrada, é divinamente inspirada e é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir ou repreender, nos corrigir e nos instruir em justiça. Então a palavra de Deus nos ensina toda a direção que devemos seguir, nos ensina, nos dá direcionamento para o nosso viver diário enquanto estamos aqui. Então a palavra de Deus é alimento, é sabedoria, é pão, é água, é tudo que precisamos. A palavra de Deus tem direcionamento para tudo, né? Então, quando deixamos de conhecer a palavra de Deus, quando não temos interesse ou somos preguiçosos, na verdade, em conhecer a palavra de Deus, nos tornamos presas fáceis de sermos enganados. Porque se não conhecemos, alguém pega um versículo, vai e distorce, a gente não tem o conhecimento, acabamos sendo iludidos e levados, de a pouco estamos falando coisas, fazendo coisas ao contrário da palavra de Deus. E aí as coisas acontecem. Por quê? Porque negligenciamos o conhecimento da palavra de Deus. Mas ela nos ensina todos os dias, é luz para o nosso caminhar, né? Essa mesma palavra pode ser mal interpretada e mal aplicada. Satanás nos mostra que isso quando tenta pela segunda vez tentar o Senhor Jesus Cristo. Ele pegou a palavra de Deus, usou em um contexto fora do seu contexto e gerou, como diz, um pretexto, né? Tentando ao Senhor Deus. Ele tirou o versículo do seu contexto ali que Deus estava falando e aplicou em uma situação específica, tentando derrubar o Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, mudando o cenário da tentação, né? Quando Jesus saiu ali do deserto, já havia sido tentado ali pelo adversário no deserto, quando ele viu que Jesus não cedeu, né, que ele pediu que Jesus transformasse aquelas pedras em pães e matasse a sua fome.
Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, de todo ensinamento, todo direcionamento que Deus dá, toda obediência que Deus dá. Então, nós precisamos ter esse conhecimento, nem só de pão. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para tudo. Há tempo para todos os momentos, para todas as coisas, né? Então, nem só de pão vive o homem. O diabo pegou um momento ali de fragilidade no sentido da físico, que Jesus estava com fome depois de um período longo de jejum, de oração, dias, ele tentou pegar Jesus, né? Então, em momentos de oração também, de jejum, de consagração, quando achamos às vezes que estamos fortes, o diabo não desiste nunca. O diabo vai dizer que ele anda ao nosso derredor, procurando uma maneira de jogar o laço e tentar nos tirar da direção certa, né? Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Então Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à cidade santa e levado ao pináculo do templo, né? Jesus é levado ali para Jerusalém, uma parte ali do templo, uma parte alta. O pináculo do templo era a parte mais alta do santuário construído pelo rei Herodes, né? Herodes o Grande. E é ali que ele tenta o Senhor Jesus Cristo, mandando que o Senhor, se o Senhor é filho de Deus, que ele se precipite dali, né? Deus havia dito ali, quando Jesus foi batizado: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E o Espírito Santo, na simbologia de uma pomba, ali vindo sobre o Senhor Jesus Cristo. E Satanás não perdeu a oportunidade. Obviamente que ele estava atento a todos os passos do Senhor Jesus Cristo. E aí no deserto ele tentou pela primeira vez: se tu és o Filho de Deus, transforma esses pães em pedra. Jesus não cedeu. Ele transporta Jesus lá para o cenáculo e diz: se tu és Filho de Deus, precipita-te daqui, porque está escrito, né? Se tu és o Filho de Deus, precipita-te daqui. A tentação, mais do que uma prova da nossa fé, ou é mais do que uma prova da nossa fé, é uma prova da nossa confiança em Deus. A segunda tentação do inimigo contra Jesus traz novamente a fala de Satanás: se tu és filho de Deus, olha o questionamento, né? Jogando dúvida, questionando o que Deus havia afirmado. Então ele sempre vai tentar distorcer a palavra de Deus. Sempre vai tentar distorcer aquilo que Deus falou, para jogar dúvidas, lançar dúvida em nossos corações, em nossos pensamentos. Se não tivermos o Espírito Santo nos direcionando, nosso relacionamento, nossa intimidade com o Espírito Santo, o conhecimento, os períodos de oração, de meditação, de sentar mesmo para meditar na palavra de Deus. Por isso é necessário conhecer a santa palavra do Senhor. Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza divina de Jesus a uma ação inusitada. Joga-te do pináculo do templo. Ou seja, precipita-te, lança-te para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Não deveremos jamais tentar ao Senhor, nosso Deus, né? Jamais. Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza divina ao Senhor Jesus Cristo, né? Se Deus já se pronunciou sobre quem somos nele, não precisamos dar ouvidos ao que duvidam daquilo que ele falou a nosso respeito. Qual é a nossa posição em relação a Deus? Onde é que está a nossa confiança, a nossa segurança em relação a Deus? Se Deus disse X, isso e isso sobre nós, porque quando chega alguém com uma palavra estranha, nós vamos dar ouvido àquilo e acabamos deixando de acreditar naquilo que Deus falou. É assim que o diabo age, foi assim que ele agiu com Eva. Eva perdeu
a direção de sua posição em relação a Deus. A posição de filha, de obediência a um princípio de autoridade. Qual é a nossa posição em relação a Deus? Onde nos posicionamos em relação a Deus? Onde é que está a nossa confiança, a nossa esperança para qualquer vento de doutrina nos tira da direção? Muitas vezes somos tão preguiçosos. Vamos aos cultos, sentamos, adoramos, mas muitas vezes estamos adorando com os nossos lábios, os nossos corações estão distantes, os nossos pensamentos estão distantes. Mas é necessário a gente fazer uma reflexão. Qual o meu posicionamento em relação ao reino de Deus? Como me posiciono? Qual é o meu papel em relação ao reino de Deus? Sou apenas aquele da plateia ou aquele que se envolve, que participa? Qual a nossa posição em relação àquilo que Deus nos chamou? Precisamos refletir sobre isso. O inimigo certamente não tinha autoridade para tentar contra a vida do Senhor Jesus Cristo, mas ele incitou o Senhor a tentar contra a própria vida. De forma geral, a tentação nos é apresentada como algo que dependerá de nós aceitarmos ou não. A tentação vem, os laços vêm, os pratos vêm, mas depende de nós aceitar ou não. Quando Daniel e seus 3 amigos chegaram ali cativos na Babilônia, que foi apresentado o maná, o vinho do rei, Daniel e seus amigos proporam no seu coração não se contaminar. Então, não somos forçados a ceder à tentação. Elas vêm. Mas quando temos certeza do nosso posicionamento em relação ao nosso Deus, não vamos ceder a um prato que é lançado a uma voz estranha que tenta nos tirar do foco. Precisamos nos atentar em relação a isto. Satanás pediu: lança-te abaixo porque está escrito, tentando ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado, né? Distorcendo a palavra de Deus. Os anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eles atuam por orientação divina e não de acordo com a conivência humana. Os anjos são seres celestiais ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a vida eterna. Está a serviço do reino, mas a obediência deles é a Deus. É a Deus. Né? Entretanto, contar com essa mesma proteção dos anjos, quando ciente de que o caminho que estamos trilhando não nos foi orientado por Deus, aí outra história bem diferente. Quando estamos seguindo um caminho que não é aquilo que Deus quer, às vezes o propósito do anjo é ajudar, os anjos ajudar os servos do Senhor na sua caminhada. Só que quando estamos trilhando os caminhos errados, aí é diferente, né? Precisamos ter cuidado. Satanás também sabe citar as escrituras.
quando lhe convém. Ele sempre fará com um propósito maligno para que os servos de Deus pequem. Perca o foco. Saia debaixo da obediência de Deus, a Deus. Foi assim que ele fez com Eva. E foi assim que ele tentou ao Senhor Jesus Cristo, tentando tirar Jesus de debaixo da obediência ao Senhor Deus. Mas Jesus foi obediente até o fim. Jesus veio fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. Se Jesus se lança, pula ali, obviamente que não aconteceria nada com o Senhor Jesus Cristo, porque os anjos viriam ao seu auxílio. Como o autor pontua aqui, Jesus seria aclamado rei pelo milagre extraordinário que ia acontecer ali, ou aconteceria. Mas o propósito para o qual Deus chamou, Jesus estava saindo desta direção. E Jesus não veio fazer a sua vontade, Jesus veio fazer a vontade do Pai. Jesus foi obediente até o fim, né? Então, jamais deveremos tentar ao Senhor nosso Deus. Se estamos numa rodovia e está determinado ali que a velocidade máxima ali é 100 por hora. Se estamos a 200 por hora, como é que vamos dizer, Deus está me guardando aqui? Se eu estou ultrapassando o limite estabelecido. E isto é tentar o Senhor Deus. Se está estabelecido que a meta, a quilometragem ali é 100 por hora, porque eu vou estar em 200. Vou ultrapassar porque Deus me protege. Isto é tentar o Senhor Deus. Então precisamos refletir sobre estas coisas. Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é de que, se Deus não prover milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca e a nossa comunhão com Ele é pouca. No entanto, a nossa comunhão com Deus não pode ser medida pelas respostas miraculosas que Ele pode nos dar, né? Se Jesus cedesse à tentação e fosse guardado pelos anjos, provavelmente convenceria as multidões do que ele era o Filho de Deus. Contudo, a mensagem do Evangelho poderia ou não podia ser um espetáculo para convencer pessoas como uma mera atração. Jesus não seria um espetáculo na mão de Satanás. Jesus foi o Filho obediente até o fim e não cedeu às investidas do adversário, né? Lucas vai dizer que ele deixou de tentar Jesus naquele momento, se retirou, mas ele não deixou de tentar Jesus em nenhum dos momentos em que Jesus esteve aqui na terra. Ele sempre esteve observando e tentando criar situações para que Jesus fosse pego em um momento de falha. Os líderes judeus, os fariseus, os escribas, volta e meia, estavam procurando situações para que Jesus fosse pego em contradição. Era o diabo por trás, para tentar contradizer o Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que é fiel, aquele que é obediente, vence, porque Deus está com ele, né? Deus guerreia ao nosso favor. Por isso é necessário depositarmos a nossa confiança em Deus, conhecer a palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro, cristão, aprovado, que maneja, que conhece, que estuda, que se dedica, que busca conhecer a palavra de Deus. Está lá em Timóteo. Procura apresentar-te a Deus
como um cristão aprovado, que não tem do que se envergonhar, que conhece bem a palavra da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não se equivoca, ela não se contradiz, ela não falha. Porque Deus não falha. E se a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus e Deus não falha, obviamente a palavra de Deus não vai falhar. Jesus vai dizer que nem um tio, nem um jota, nem uma vírgula do que está escrito deixará de se cumprir. Em Isaías, Deus vai dizer que assim como a chuva, como o orvalho desce do céu e cumpre o seu propósito, que é molhar a terra, regar a terra, para que produza o seu mantimento, assim é a palavra de Deus. Ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinada. Então, a palavra de Deus é a verdade absoluta, que não muda. Então, precisamos conhecer, nos inteirar, tomar posse dessa verdade e aplicar a nossa vida. E o adversário que anda ao nosso derredor tentando uma forma de nos tirar do foco, como ele tentou com Jesus, ele sai derrotado e nós saímos vitoriosos em Cristo Jesus. E vamos perseverando, vencendo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Posso mesmo fazer o que eu quiser? Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Por isso, em nossas orações tem de ser: Senhor, segundo a tua vontade. Senhor, eu desejo, eu quero, eu preciso disto. Mas tu conhece a minha caminhada, a minha estrutura. Faz segundo a tua vontade. Porque Deus não nos deixa errar, né? Lucas capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer que as tentações de Jesus não terminaram no deserto, mas que o diabo o deixou por algum tempo. Então ele estava sempre em observação, tentando, através dos fariseus ali, de outras situações, pegar Jesus em contradição. Ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado sua jornada e ao chegarem ao deserto de Sim, não encontraram água para beber. Está lá em Êxodo capítulo 17, versículo do 1 ao 7. Eles se voltaram contra Deus que os havia libertado da escravidão egípcia. Se colocaram contra Moisés e o Senhor orientou seu servo a ferir a rocha para que dela saísse água e desse de beber ao povo. Então, o povo não podemos pegar como exemplo que por causa da rebeldia deste povo, aquela geração rebelde e murmuradora pereceu no deserto por causa das murmurações. Deus havia tirado do Egito com tantos milagres, com tanta providência, havia abrido o mar vermelho, eles haviam passado, havia chegado a um determinado lugar ali, logo após passar pelo mar vermelho, água saloba, Deus transformou aquela água em água doce, água para beber. Depois caminharam mais algum tanto, começaram a murmurar, Deus mandou o maná, caminhou mais um tanto, murmurando novamente: vamos morrer de sede aqui, Deus está realmente no nosso meio ou não? Moisés chega para Deus: Senhor, esse povo vão acabar me apedrejando aqui. Aí Deus pede que Moisés toque lá na rocha para a água. Sai água da rocha e aquele povo bebeu, mas um povo de dura serviço, por causa de tantas murmurações, pereceram no deserto. Não tentarás ao Senhor teu Deus. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento do povo que havia saído do Egito. Os hebreus precisavam ser transformados para entrarem na terra que Deus havia prometido, a terra de Canaã. Eles haviam rejeitado entrar na terra, dando ouvido àqueles 12 espias, aqueles 10 espias que
Moisés havia enviado para espiar a terra pela orientação de Deus, 10 daqueles, com exceção de Caleb e Josué, incitaram o povo dizendo que a terra era uma terra boa realmente, mas que existiam gigantes, que existiam os moradores, que a cidade era fortificada e que era um povo forte, e que eles se viam como gafanhoto à vista daqueles povos, né? Se declarando derrotados. Incitaram de tal maneira o povo que o povo tentaram apedrejar Caleb e Josué, que foram obedientes, que acreditaram nas promessas de Deus. E foi nesse episódio que Deus disse que aquela geração morreria no deserto. E os filhos deles, que eles falaram que seriam presa fáceis para aqueles moradores de Canaã, é que herdariam a terra, por causa que das murmurações eles deixaram de entrar na terra prometida. Então precisamos ter cuidado, né? O que lhes custou uma caminhada de 4 décadas em uma terra insópida, vagueando no deserto até que perecesse ali, né? Ao escrever o Deuteronômio para a nova geração dos filhos destes que murmuravam nesse episódio ali dos espias, quando Moisés escreveu novamente ali, relembrando aquilo que havia escrito para aquela geração que havia falecido ali no deserto. Moisés escreveu ali Deuteronômio, relembrando a eles das murmurações que os pais dele haviam feito, o que ocasionou com a sua entrada na terra de Canaã. Por isso aquela geração, nova geração, deveria agir diferente, né? Senão a justiça de Deus viria sobre eles também, né? Pela falta d'água, os hebreus zombaram da presença de Deus entre eles. Esse deboche foi visto por Deus como uma infidelidade contra ele. Por acaso, Moisés, Deus está em nosso meio realmente ou não? Para nos deixar aqui ficar com sede. Seria melhor morrermos ou voltarmos para o Egito? Quando colocamos o Senhor à prova de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que Ele disse e que vai falhar naquilo que prometeu a nós. Murmurações, desobediência, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de dedicação, falta de estudo. A palavra de Deus é nosso manual, nosso guia, nossa bússola. É com ela que Deus fala conosco. O canal principal de Deus falar conosco é a sua palavra. É na sua palavra, a Bíblia Sagrada, que aprendemos a sua santa palavra. E o adversário conhece a palavra de Deus. Tanto que ele usou contra Eva e derrubou Eva. Usou contra Jesus e foi derrotada, porque Jesus foi obediente a Deus. Como vai dizer Pedro, importa obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus. Então, que tenhamos a palavra de Deus como nosso manual de regra de fé, de conduta e de prática. Esta foi a segunda tentação que o diabo tentou contra o Senhor Jesus Cristo, registrado ali nos Evangelhos. Primeiro, transformar as pedras em pães. O Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de todo procedimento, de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo levou Jesus ao pináculo ali no templo em Jerusalém e disse: precipita-te daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te guardar. Está lá em Salmo 91. Jesus vai dizer aqui: não tentarás ao Senhor teu Deus, mostrando esse exemplo aqui do povo, que o povo tentou ao Senhor Deus, e nós devemos agir como este. E o diabo não parou por aí não. Na próxima lição vamos pontuar sobre a terceira investida do diabo contra o Senhor Jesus Cristo. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe.